Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, este 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos, no cemitério militar francês em Roma. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você uma ótima terça-feira. O Santo Padre já se encontra há mais de 15 minutos no cemitério militar francês. Num primeiro momento, o Santo Padre visitou alguns dos túmulos, depondo algumas rosas sobre eles e assim se deteve em seguida num breve momento de oração. Depois, o Santo Padre saudou várias pessoas presentes e, em seguida, recolheu-se à sacristia para, então, vestir os paramentos litúrgicos, colocar as vestes litúrgicas. Aguardamos, portanto, dentro de instantes, estará tendo início esta celebração da Santa Missa neste 2 de novembro, quando a Igreja recorda todos os fiéis defuntos. Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram. E como todos morreram em Adão, todos em Cristo terão a vida, diz a antífona de entrada desta celebração. Como dissemos, aguardamos então dentro de instantes. Terá início a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, neste 2 de novembro, no dia de finados, em que a Igreja, portanto, recorda todos os fiéis defuntos. E o Santo Padre, então, estará iniciando esta Santa Missa no cemitério, presidindo esta Santa Missa no cemitério militar francês. Em 2017, o Papa foi ao cemitério americano de Netuno, um local simbólico da Segunda Guerra Mundial, para presidir a missa deste 2 de novembro. E no ano passado, o pontífice celebrou na igreja do Pontifício Colégio Teutônico de Santa Maria, no Campo Santo, no Vaticano. E em seguida rezou nas grutas do Vaticano, diante dos túmulos dos pontífices falecidos. Temos o canto de entrada desta celebração. Temos a procissão de entrada, precedida da cruz processional, com o Evangelho, assim no início desta celebração eucarística. E deste modo convidamos você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, você que nos acompanha, a participar desta celebração através dos meios de comunicação, deste espírito de recolhimento e de participação mesmo com aquele espírito de piedade cristã que caracteriza este 2 de novembro, quando a Igreja comemora todos os fiéis defuntos, lembrando e colocando diante de Deus os nossos entes queridos, todas as pessoas, nossos parentes, amigos, familiares, todas as pessoas que fizeram parte da nossa vida e que já voltaram para a casa do Pai, ao tempo em que pedimos a proteção e a graça de Deus para nós que continuamos a nossa peregrinação terrena rumo a Jerusalém Celeste. Santo Padre acaba de beijar o altar.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial, convidando-nos assim a nos colocar mais fortemente na presença de Deus, fazendo o nosso ato de penitência. Che molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Temos o Kyrie. Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo perché cresca la nostra fede nel Figlio. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro de Jó, capítulo 19, versículos 1, 23 a 27a. Lecture du livre de Job. Job prit la parole. Leitura em francês. Leitura do livro de Jó. Si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, a minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Temos a seguir o Salmo responsorial, o Salmo 26. La bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Dalla lettera di San Paolo A segunda leitura que agora ouviremos é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 11. Irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede. Eis o canto de aclamação ao Evangelho, é esta a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Diz o canto de aclamação ao Evangelho, consignado de João, capítulo 6, versículos 6 a 39. A página do Evangelho que ouviremos é de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla:
tutto ciò che il Padre Naquele mia, tempo, Jesus disse à multidão: colui che viene Todos a me, o que o Pai me io confia non lo virão caccerò a mim, fuori, e quando perché vierem, sono não disceso os dal afastarei. cielo, non per Pois fare la eu mia desci do volontà, céu não para ma la fazer a minha vontade, di colui mas a che mi ha vontade mandato. daquele que me enviou. E questa è la volontà di colui E esta che mi ha é a mandato, vontade daquele que me che enviou, io non perda nulla que eu não perca quanto nenhum egli mi ha daqueles dato, que ele me deu, ma che lo mas os risusciti ressuscite nell'ultimo giorno. no último dia. Questa infatti è la volontà Pois del esta Padre, é a vontade do meu Pai, che chiunque vede il Figlio que e toda crede in pessoa lui que vê o Filho abbia la vita e nele eterna. crê tenha a vida E io eterna, lo e eu risusciterò o ressuscitarei nell'ultimo giorno. no último dia. Parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Neste momento temos a homilia do Santo Padre. Acompanhemos então a reflexão do Papa Francisco, uma reflexão que habitualmente o Santo Padre faz de modo espontâneo, ou seja, sem um texto previamente preparado para esta ocasião. Os presentes se assentam para acompanhar então a reflexão do Santo Padre. Ouçamos. Vem em mim à mente um escrito na porta, na entrada de um pequeno cemitério no norte. Tu que passas, pense em teus passos, e dos teus passos pense nos últimos passos. Tu que passe. Tu que passas. A vida é em caminho, todos nós estamos em caminho, todos nós. Se quisermos fazer alguma coisa na vida, estamos em caminho, que não é um passeio, nem mesmo um labirinto, é um caminho. Pelo caminho nós passamos diante de muitos fatos históricos, diante de tantas situações difíceis e também diante dos cemitérios. E aconselho, o conselho deste cemitério é: tu que passas. Detém os passos e pense em teus passos, no último passo. Todos teremos o último passo. Alguém pode dizer: mas padre, não seja assim lutuoso, não seja trágico. Mas é a verdade. O importante é que o último passo nos encontre em caminho, não girando em torno, passeando, mas no caminho da vida, e não num labirinto sem fim. Estar em caminho, porque para que o último passo nos encontre caminhando. Este é o primeiro pensamento que gostaria de dizer, que me vem do coração. O segundo pensamento são os túmulos. Estas pessoas, bravas pessoas, mortas em guerra, morta porque chamadas a defender a pátria, a defender valores, defender ideais e muitas outras vezes defender situações políticas tristes e lamentáveis. E são as vítimas da guerra, que devora os filhos da pátria. Eu penso a Anzio, rei de Puglia. Penso al Piave em 14. Muitos ali ficaram. Penso na praia de Normandia,
40 mil naquele desembarque. Mas não importa. Caíam. Deitei-me diante de um túmulo. Ali. Onconu. Mort pela França. Morto pela França. Ecco. Nem mesmo o nome. Recorda que Deus tem o nome de todos nós, mas esta é a tragédia da guerra. Estou seguro de que todos estes que vieram com toda boa vontade, chamados pela pátria a defendê-la, estão com o Senhor. Mas nós, que estamos em caminho, lutamos suficientemente para que não haja guerras, para que não haja a economia dos países fortificadas pela indústria das armas. Hoje a pregação deve ser olhar os túmulos. Morto pela França. Alguns têm uns nomes, poucos, alguns não. Mas estes túmulos são uma mensagem de paz. Detenham-se, irmãos e irmãs, detenham-se. Detenham-se, parem, fabricantes de armas, parem. Estes dois pensamentos deixo a vocês. Tu que passas, pensa no teu último passo, que seja em paz. Paz do coração. O segundo pensamento, estes túmulos que falam, gritam por si mesmos. Gritam a paz, gritam paz. Que o Senhor nos ajude a semear e conservar em nosso coração estes dois pensamentos. O Santo Padre acaba de nos propor a sua reflexão nesta liturgia eucarística, presidida no cemitério militar francês, em Roma, este 2 de novembro, data em que a Igreja celebra em seu calendário litúrgico a comemoração de todos os fiéis defuntos, recordando assim todos aqueles que nos precederam no retorno à casa do Pai. Celebramos ontem, segunda-feira, o 1º de novembro, todos os santos, e a Igreja nos propõe, logo após a celebração de todos os santos, no dia seguinte, a recordação de todos os fiéis defuntos, assim colocando na presença de Deus todos aqueles que nos precederam no retorno à casa do Pai, e aqui, particularmente, cada um pode então colocar seus parentes, amigos, familiares, pessoas que fizeram parte de suas vidas e que já não estão entre nós fisicamente, pessoas que já voltaram para a casa do Pai, que voltaram para a presença de Deus, ao tempo em que pedimos ao Senhor que nos guie, nos fortifique, nos abençoe e nos conceda as graças necessárias para que possamos nós, enquanto trilhamos no caminho terreno, enquanto continuamos a nossa peregrinação terrena, possamos bem encaminhar, como o Santo Padre ressaltou nesta homilia, rumo ao encontro definitivo com Deus, quando chegar a nossa vez. Passamos a oração dos fiéis na comunhão de esperança e de caridade, que nem mesmo a morte pode romper. Celebremos a recordação de todos os defuntos e elevemos a Deus, com humildade e confiança, as nossas súplicas. Temos então a oração da Assembleia, a oração dos fiéis, também chamada oração universal. Preghiamo insieme e diciamo: Rezemos juntos e digamos: Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Deus da paz, acolhei no beato repouso do vosso reino os irmãos e irmãs que, neste mundo, sustentaram o árduo combatimento da fé,
nós vos pedimos. Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Deus, glória dos humildes e prêmio dos justos, concedei aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos que realizaram seu ministério em meio a nós, a plenitude da vida e a glória prometida aos vossos servos fiéis. Nós vos pedimos. Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Deus, de toda bondade, não deixai que alguém pereça daqueles que confiastes ao Cristo, bom pastor, mestre e guia para as pastagens eternas. Nós vos pedimos. Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Deus da vida, concedei-nos o sentido cristão do viver e do morrer e a certeza de que, no momento da morte, entraremos na verdade toda inteira. Nós vos pedimos. Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Deus de infinita misericórdia, escutai a oração universal da Igreja e purificai toda criatura com o fogo da vossa caridade. Nós vos pedimos. Deus, nossa esperança, ouvi-nos. Ó Deus, fundamento da esperança que não decepciona, confortai-nos nas fadigas da peregrinação terrena. Alimentai em nós a certeza de estar sempre em comunhão de espírito com os nossos queridos defuntos, a esperança de encontrar-nos todos no céu, por Cristo nosso Senhor. Temos o canto do ofertório, neste momento a preparação das oferendas que são levadas ao altar. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, e portanto não têm as imagens para entender a particularidade desta Santa Missa, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, neste 2 de novembro, que é uma comemoração de todos os fiéis defuntos, Santa Missa presidida pelo Papa Francisco no cemitério militar francês de Roma. Destacávamos no início desta transmissão que em 2017 o Papa foi ao cemitério estadunidense de Netuno, um local simbólico da Segunda Guerra Mundial, para presidir a missa no dia 2 de novembro. No ano passado, o pontífice celebrou na igreja do Pontifício Colégio Teutônico de Santa Maria no Campo Santo, no Vaticano, e em seguida rezou nas grutas do Vaticano, diante dos túmulos dos pontífices. Desta feita, este ano então, o Santo Padre escolheu este cemitério militar francês para esta celebração. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, ó Padre, i nostri doni. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com o Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério por amor. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata resurrezione e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai Tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente Oração eucarística, oração número 2. fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiate. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendile perfette nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti.
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Ecco l'agnello Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Christus factus est Christus factus est Christus
Estamos no momento da comunhão, nesta Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, no cemitério militar francês em Roma, neste 2 de novembro, em que a Igreja recorda todos os fiéis defuntos. Este cemitério foi construído pelo governo italiano para em homenagem aos militares franceses que combateram nos anos 1943 e 1944, portanto, na Segunda Guerra Mundial, contra as tropas nazifascistas. Todo ano, no dia 11 de novembro, se realiza neste cemitério uma cerimônia para recordar, então, os militares franceses aí sepultados. Lembramos que esta é uma ocasião em que somos também convidados, como se dá em todo o Brasil, também em demais países católicos, este ato piedoso de visitar os cemitérios, de levar flores aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, como ato de piedade cristã, recordando que somos convidados no nosso dia a dia a rezar também pelos defuntos, a incluí-los em nossas orações pessoais. Aproveitamos para lembrar que as indulgências para os fiéis defuntos foram prorrogadas para todo o mês de novembro, não apenas nos 8 primeiros dias, em que os fiéis têm esta ocasião de modo particular no dia de hoje, mas também nos dias que se seguem, de visitar os cemitérios, de cumprir este ato de piedade cristã, de visitar os cemitérios e assim visitar os nossos entes queridos, parentes, amigos, pessoas que ali repousam, e que este ato, então, da penitenciaria apostólica de prorrogar para todo o mês de novembro, não somente para esta data e para os 8 primeiros dias do mês, mas para todo o mês de novembro. Uma decisão adotada devido à pandemia e às medidas de restrições. Assim, a penitenciaria apostólica, respondendo às solicitações de numerosos bispos, emitiu então um decreto que anuncia a prorrogação das indulgências plenárias, da mesma forma, aliás, como se deu no ano passado. Ou seja, como dissemos, não somente o otavário, mas para todo o mês de novembro. Assim, lê-se, confirma e estende para todo o mês de novembro de 2021 todos os benefícios espirituais já concedidos em 22 de outubro de 2020, através de um decreto semelhante com o qual, também por causa da Covid-19, as indulgências plenárias para os fiéis defuntos foram prorrogadas para todo o mês de novembro de 2020. E assim repetido para este ano de 2021. Destacamos ainda, de modo particular, para aqueles que passaram a nos seguir posteriormente ao longo desta celebração e não desde o início da transmissão, que o Santo Padre chegou cerca de 15 minutos antes do horário da celebração, às 11 horas, hora local, para deter-se por um momento visitando alguns túmulos dos militares franceses e depositando rosas brancas
em alguns destes túmulos. Após este gesto, o Santo Padre deteve-se brevemente em oração e depois ainda saudou alguns dos presentes antes de recolher-se na sacristia para então colocar as vestes litúrgicas para presidir a esta celebração. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre, diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Temos a seguir a oração após a comunhão. Ressaltamos ainda que ao término desta celebração, antes da bênção final, temos o rito de bênção dos túmulos, como rito de conclusão. Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização, de agradecimento a Deus, momento de silêncio dos presentes, momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada. Acompanhamos então a oração após a comunhão. Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Segue então como rito de conclusão a bênção dos túmulos na visita ao Campo Santo, lugar de repouso dos nossos irmãos e irmãs defuntos. Renovemos a fé em Cristo, morto, sepultado e ressuscitado para a nossa salvação. Também os corpos mortais se despertarão no último dia, e aqueles que se adormentaram no Senhor serão associados a Ele no triunfo sobre a morte. Com esta certeza, elevemos ao Pai a nossa oração unânime de sufrágio e de bênção. Sede bendito, ó Deus, Pai do Senhor nosso Jesus Cristo, que na vossa grande misericórdia nos regenerastes mediante a ressurreição de Jesus dos mortos a uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe e não perece. Escutai a oração que vos dirigimos por todos os nossos entes queridos que deixaram este mundo. Abri os braços da vossa misericórdia e recebei-os na Assembleia Gloriosa da Santa Jerusalém. Consolai aqueles que se encontram na dor da separação, com a certeza de que os mortos vivem em vós e também os corpos confiados à terra serão um dia partícipes da vitória pascal do vosso Filho. Vós que no caminho da igreja destes lugar, qual sinal luminoso da Beata Virgem Maria, por sua intercessão, sustentai a nossa fé, para que nenhum obstáculo nos faça desviar do caminho que leva a vós, que sois a alegria sem fim, por Cristo nosso Senhor. Em seguida, o Santo Padre asperge, então, com este ato de aspersão, concedei-lhes o repouso eterno, resplandecei sobre eles a luz perpétua, repousem em paz. Com este gesto, então, o Santo Padre abençoa os túmulos e acolhamos a sua bênção final. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina,
nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, iam lacrimarum vale. Veia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. E assim, com a oração da Salve Rainha, após a bênção final, chegamos ao término desta celebração. Lembrando que o Santo Padre, também na quinta-feira, depois de amanhã, às 11 horas locais, presidirá a missa em sufrágio dos cardeais e bispos falecidos ao longo dos últimos 12 meses, portanto, no último ano, nos últimos 12 meses. A celebração será presidida pelo Papa Francisco, como dissemos, às 11 horas locais, 7 horas do horário de Brasília. Ressaltamos que este final de semana tivemos a passagem do horário, terminando o horário solar, o horário de verão na Itália, e assim a nossa diferença em relação ao Brasil de 5 voltou para 4 horas. Desta feita, portanto, a celebração do Santo Padre às 11 horas, na quinta-feira depois de amanhã, na Basílica de São Pedro, hora local, 7 horas do horário de Brasília. E no dia seguinte, na sexta-feira, dia 5, o Papa irá à sede da Universidade Católica do Sagrado Coração de Roma para celebrar a missa às 10h30, 6h30 do horário de Brasília, 6h30 da manhã, por ocasião dos 60 anos, 60º aniversário da inauguração da Faculdade de Medicina e Cirurgia. E no dia 14 de novembro, o Santo Padre preside a Eucaristia na Basílica de São Pedro, domingo 14 de novembro, às 10 horas locais, 6 horas do horário de Brasília, por ocasião do 5º Dia Mundial dos Pobres, com o tema Pobres sempre tereis convosco. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando uma boa terça-feira, neste 2 de novembro, em que a Igreja recorda os fiéis defuntos. A todos, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Però stiamo a fare tu un bel, se puoi togliere l'altare poi. Posso? Sì, sopra sì. Sì. Ti porta via il bicchiere nostro, eh? Sì, è a posto, eh? Che vuoi? Le voy a llamar ahora. Me dice que te dice, luego hablamos. Como quieras, si no me avisas, me siento mejor. No, tira, Raffaele, va dentro. Tira. Che vuol dire? Come no? Sì. Prendiamo la... Mi mette su.
Lava i fili? Lava i fili.